Olá, amigos. Como o Brasil é a maior nação espírita do mundo, é importante que se conheça pelo menos um pouco da história da doutrina espírita em nosso país. O espiritismo surgiu em 1848 e 10 anos depois, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, que ele começou a ter então ampla divulgação em outros países, inclusive no Brasil, que não demorou muito para chegar aqui, porque a cultura brasileira na época era muito influenciada pela cultura francesa. O primeiro centro espírita brasileiro foi o Grupo Familiar do Espiritismo, criado em Salvador, onde exatamente no dia 17 de setembro de 1865 se realizou a primeira sessão espírita em nosso país, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse Grupo Familiar do Espiritismo publicou também o primeiro periódico brasileiro da doutrina espírita, chamado Eco do Além-Túmulo, mas o grupo não teve uma duração muito grande, né? Durou pouco tempo. Ao contrário do que acontecia na França e nos Estados Unidos, o espiritismo no Brasil se transformou numa religião. Ele chegou, a princípio, foi recebido como ciência de observação e como filosofia, como Kardec descrevia, mas aos poucos foi adquirindo um caráter religioso. Mas foi aos poucos, durante décadas, se debateu a natureza do espiritismo no Brasil, o aspecto religioso do espiritismo no nosso país, com grupos de cientistas, filósofos e outros debatendo isso aí de maneira muito intensa, né? Então, os primeiros espíritas brasileiros, eles se consideravam filósofos, recebiam o espiritismo com uma abordagem filosófica e científica, né? E tanto assim que os que eram católicos continuaram sendo católicos, né? Mas, então, depois de muitas décadas de debate, se firmou o caráter religioso do espiritismo aqui. Muitas das informações que eu vou dar nesse vídeo foram extraídas desse ótimo livro, Os Mortos e os Vivos, escrito por Reginaldo Prandi. Ele é um sociólogo que fez vários estudos sobre religiões, tem outros livros publicados sobre esse assunto. E ele disse, então, que o nosso país é o único país em todo o mundo que se transformou, que deu lugar, onde o espiritismo deu lugar a uma religião completa e autônoma. Depois daquele primeiro núcleo espírita da Bahia, que durou pouco tempo, se criou no Rio de Janeiro, em 1873, a Sociedade de Estudos Espíritas. Esta, sim, teve uma duração grande e uma atuação importante. Essa sociedade tinha por objetivo traduzir os livros de Kardec, divulgar a doutrina espírita, claro, e propagar a medicina homeopática, que os espíritas já praticavam. Então, como eu disse, essa associação tem uma grande atividade intelectual, ela editou livros, oferecia atendimento para pessoas que procuravam com males físicos, psicológicos, espirituais, problemas da vida cotidiana, assim, um atendimento amplo, assim, e, claro, sempre gratuito, né? É interessante que naquela época e ainda hoje, muitas das pessoas que procuram centros espíritas não são, nem pretendem ser espíritas, né? E eles vão em busca de ajuda, simplesmente, mas sem pensar em se converter para essa religião, essa doutrina que é o espiritismo. Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, que teve como principal figura de muito destaque Adolfo Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, que todos os espíritas conhecem, e nascido no Ceará, mas que morava no Rio de Janeiro desde 1851. Um fato curioso é que o primeiro texto que Bezerra de Menezes escreveu sobre o espiritismo foi uma longa carta que ele mandou a um irmão seu, respondendo uma carta desse irmão, carta em que o irmão tentava demovê-lo da ideia de seguir o espiritismo. O irmão queria que ele abandonasse o espiritismo, e ele, então, em resposta, escreveu uma longa carta, certamente, né, defendendo a doutrina espírita. No espiritismo no Rio de Janeiro
e no Brasil todo, naquela época, começou a adquirir muito prestígio porque era defendido, era estudado, procurado e por pessoas de destaque na sociedade, como médicos, juristas, jornalistas e militares, né? Que vinham movidos pelo interesse de conhecer o espiritismo como ciência, como filosofia, e não necessariamente como religião. Mas um outro motivo que movia essas pessoas a procurar espiritismo é que eles faziam uma certa oposição à Igreja Católica. Havia uma certa insatisfação com a Igreja Católica pelo fato dela influenciar na política e ditar normas de moralidade, né, para a população. Até a proclamação da República, em 1889, os espíritos foram muito atacados. Eles eram atacados pela imprensa, que dizia que as sessões de materialização que eram feitas eram uma fraude, era truques, magia. Eram atacados pelos médicos, que acusavam os espíritas de exercer de prática ilegal da medicina, e pela Igreja Católica, é claro, que dizia que os espíritos escondiam uma falsa religião atrás de uma falsa ciência. Com o advento, com a proclamação da República, essa situação ficou pior. O espiritismo passou a ser considerado crime no Código Penal Republicano, que foi então implantado e que vigorou até 1940, e previa-se para quem praticasse espiritismo prisão de 1 a 6 meses e multa também. Mas os espíritas não se intimidaram, eles continuaram o seu trabalho, o espiritismo continuou se expandindo, e em 1900, apenas um ano depois da proclamação da República, mesmo com esse código em vigor, já havia federações espíritas em quase todos os estados. As sociedades espíritas que existiam se tornaram também respeitadas e prestigiadas, porque elas faziam, além dos trabalhos mediúnicos e de passe normais, também mantinham escolas, hospitais, manicômios, asilo para órfãos e para crianças, e inclusive bibliotecas públicas, né? Isso tudo, então, dava um respaldo grande para os espíritas. Mas a imprensa publicava reportagens assim, muito bombásticas, né? Tanto contra o espiritismo como a favor também. Mas era um assunto muito candente, de muito impacto naquela ocasião. Aquelas sessões de materialização, que a igreja dizia que era uma fraude, que a imprensa dizia que era uma fraude, até 1950 eram muito procuradas, eram muito concorridas, muita gente ia assistir. Mas aos poucos elas foram perdendo interesse e o espiritismo passou a ser conhecido principalmente por sua atividade filantrópica, né? Pelas pessoas ilustres que se diziam espíritas, né? E então foi se firmando. Bezerra de Menezes faleceu em 1900 e 10 anos depois nasceu Francisco Cândido Xavier, nosso grande Chico Xavier. Assim como Bezerra tinha imprimido ao espiritismo uma forte conotação religiosa, de religião, Chico Xavier também, desde o início, pautou seu trabalho com uma conotação assim, religiosa bem intensa. Ele acabou se tornando, como se sabe, o maior líder espírita do século XX, principalmente por dois aspectos da sua obra. A incrível obra bibliográfica dele, incrível obra de psicografia, com mais em torno de 500 livros publicados em pelo menos 33 idiomas diferentes, pelas ações judiciais que descendentes dos autores que editavam essas obras ajuizaram contra ele, requerendo direitos autorais, sem êxito, porque nenhum deles conseguiu êxito na justiça, porque Chico Xavier não ganhava, não recebia nada, nenhuma remuneração pelas obras que eram publicadas, então não havia como acusá-lo de dever de direitos autorais, né? Então, ele teve uma atuação muito intensa pelo seu trabalho de psicografia, mas também pela sua atividade filantrópica, né? Trabalho assistencial também enorme desde o começo da sua carreira e depois principalmente em Uberaba. Então esses dois aspectos foi o que mais marcaram a atividade de Chico Xavier e foram isso e outras coisas que o levaram a ser considerado o maior brasileiro de todos os tempos numa pesquisa que foi feita
já há alguns anos atrás, já há um bom tempo. Bom, como é o espiritismo no Brasil hoje, né? As polêmicas em torno do espiritismo acabaram, ele já é aceito, é respeitado, mas ainda há algum preconceito, né? Os católicos evangélicos, por exemplo, não consideram o espiritismo uma religião cristã, embora espíritas e também ubandistas se considerem cristãos. Os historiadores, alguns pelo menos, e sociólogos da religião, pessoas que estudam religião, como Reginaldo Prandi, classificam o espiritismo num grupo de chamadas religiões mediúnicas, junto com Umbanda e Candomblé. Ele congrega pessoas nascidas em famílias espíritas já, mas a maioria dos espíritas de hoje provém de outras religiões. São pessoas que cresceram, foram educadas, criadas em outra religião e depois aderiram ao espiritismo. É o meu caso, por exemplo. Na área assistencial, o espiritismo continua se destacando nos trabalhos de cura, de atendimento para a saúde, e inclusive com alguns centros bem especializados, né, onde faz-se tratamentos, consultas, tratamentos e até cirurgias, né, tudo gratuitamente, como sempre. Existem 2 desses grupos que são muito conhecidos, que, pelo menos os que eu conheço mais, que são o Núcleo Espírita Nosso Lar, de Florianópolis, e o Templo Espírita Tupiara, do Rio de Janeiro. Então, esses são centros espíritas que mantêm instalações assim, de um hospital, realmente. Né? O espiritismo atualmente ganha cada vez mais espaço nos meios de comunicação social, nas redes sociais, na indústria cultural. Aparece com destaque no cinema, né? Vários filmes já com um êxito muito grande, televisão, novelas, no teatro, né? Mais recentemente estão nas redes sociais, e esse vídeo é uma consequência disso, uma prova disso, né? O distanciamento social que o Covid-19 obrigou-nos a fazer, e estamos fazendo ainda, ressaltou a importância desse tipo de comunicação, e a Sociedade Espírita Amor e Luz está participando disso, né? E fazendo o seu trabalho dessa maneira, quando não pode ser presencial. Depois de Bezerra de Menezes, que foi o grande espírito do século XIX, e Chico Xavier, surgiu um outro espírita de destaque, conhecido hoje em muitos países, que é Divaldo Pereira Franco. Divaldo nasceu na Bahia em 1927, está já com 93 anos, embora aparente bem menos, e desenvolve um grande trabalho assistencial, como o Chico fazia, na Mansão do Caminho, onde atende milhares de pessoas por dia, e mais um número muito grande de pessoas que moram permanentemente lá. Psicografou mais de 250 livros já, também uma obra psicográfica muito grande, mas ele se destaca, o Divaldo, sobretudo como grande orador. Ele já proferiu palestras em 48 países de 4 continentes. É o grande divulgador espírita através de palestras e conferências. O IBGE, no último censo demográfico, mostrou 3 características de destaque, sim, referente aos espíritas. Uma delas é que o censo mostrou que os espíritas são um grupo que tem maior nível de escolaridade, né? Das pessoas que têm curso superior, 32% são espíritas, 13% seguem religiões de matriz africana, 9% são católicos e 4% são evangélicos pentecostais. Outro aspecto que o interessante que o censo mostrou é que os espíritas são e sempre foram tipicamente de classe social, de classe média, e com um rendimento médio maior que dos católicos, dos afrodescendentes e pentecostais. E o terceiro aspecto, destacado pelo último censo demográfico, foi que entre 2000 e 2010, o crescimento do número de espíritas no Brasil foi de 35%, um avanço muito significativo, embora menor que o dos evangélicos, que cresceram 44%. Mas ambos, sim, um crescimento muito maior do que os seguidores das religiões de matriz africana, afro-brasileiros, que cresceu apenas 0,3%, e mais ainda do que os católicos, que diminuíram em 12%. Hoje, portanto, o espiritismo é uma doutrina que cresce muito em número de seguidores, principalmente entre a classe média,
e com pessoas de elevado nível cultural, na média de elevado nível cultural.